5, 6, 7, 8! Olá, pessoal. Eu sou a Tatiana Milczarski. E aí, pessoal? Eu sou a Bárbara Taide. E nós somos do podcast 5, 6, 7 e 8. Um podcast que fala sobre o universo da dança, mais especificamente sobre o universo do balé. E aí, gente? E aí, Prof. Bá, como estão as coisas? Por aqui tudo certo, sextou, estamos gravando numa sexta-feira, amamos a sexta-feira. Gravando aquele petit episódio que vocês também amam, curtinho, que vocês podem escutar onde vocês quiserem, indo pro trabalho, banhando em casa, né? Como a gente falou no outro petit. Como vocês preferirem, meus amores. Hoje nós temos um tema muito legal. Um tema, assim, que, de uma certa forma, é muito interessante. Principalmente para quem gosta de arte. Porque hoje nós vamos falar sobre um pintor que tinha uma certa, quase que obsessão por bailarinas. Mas antes de eu contar o tema para vocês, não deixa de seguir o nosso Instagram, o perfil é o @5678podcast, tá bom? E se vocês quiserem também nos seguir aqui no Spotify, na nossa plataforma, e deixar as estrelinhas de classificação pra gente, nossa, nos ajuda muito, principalmente ajuda o nosso trabalho a trazer cada vez mais conteúdos aqui pra vocês, tá bom? Então vai lá, deixa de preguiça e segue a gente. Se mexam. Se mexam, vai lá ver nosso conteúdo do Instagram, que também é bem legal. A gente sempre posta vídeos dos nossos episódios, a gente posta stories, conta um pouco também da nossa rotina de gravação, tá bom? E semana que vem, acredito que semana que vem, né, Prof. Tati, nós vamos também ter uma outra plataforma, além do Spotify, para vocês poderem nos ouvir, que vai ampliar aí o nosso alcance para vocês, caso vocês tenham, talvez, assinatura em outra plataforma de streaming de Spotify, de tarará, não vou falar. O que será o tarará? Muito em breve vocês saberão. Exatamente. E o tema de hoje é a moda atual e a arte de Degas. Quem é que conhece Degas? Edgar Degas foi um pintor, né, que tinha uma certa obsessão por bailarinas. Não só por bailarinas, mas também ele retratava cavalos. Ele gostava muito de retratar movimentos, né? Claro que não vamos contar muito, o foco hoje não é bem o Degas, mas para quem quiser saber sobre ele, fica aqui no nosso Spotify, porque no próximo episódio, essa semana, nós vamos estar lançando algo sobre ele, tá bom? Então, assim, gente, se você é usuária de redes sociais e gosta de balé, muito provavelmente seu algoritmo já tenha se apresentado uma campanha de moda recém-lançada nos Estados Unidos com lindas fotos das bailarinas do American Ballet Theatre, a Madison Brown e a Isabella Boylston. E se você não sabe do que a gente está falando, você vai descobrir agora neste petit episódio. Verdade. Gente, então, inspirada pelas obras criadas por este famoso pintor, o Edgar Degas, que foi gravurista, escultor e fotógrafo, a marca Selkie, se escreve assim, gente, S-E-L-K-I-E, lançou uma coleção de roupas femininas compostas por volumosos vestidos, saias, camisas e laços para os cabelos. Ela é chamada de Petite Danseuse Degas Art Capsule, ou em tradução livre, Pequena Dançarina, coleção cápsula sobre a arte de Degas. Gente, coleção cápsula, então, são essas coleções que algumas marcas de roupas e lojas lançam. Então é uma coleção enxuta, vamos dizer assim, menor do que costumam ser as coleções, por isso que chama cápsula. E essa em questão usa as estampas das obras do Degas, de algumas obras, né? E também se inspira nas formas volumosas dos titis, os laços, para fazer essa coleção muito feminina e muito inspirada no balé. É verdade. E o interessante é que para criar tal coleção foi realizada uma profunda pesquisa, não somente nas imagens, cores e símbolos da arte de Degas, mas também nas histórias das bailarinas que inspiraram tais criações no final do século XIX.
A escultura Pequena Dançarina retrata a jovem bailarina Marie-Geneviève Van Goten com a idade de 14 anos. Porque como vocês sabem, né, gente, nessa época aí do século XIX, as bailarinas, elas eram muito novas, né? Em alguns balés, em alguns lugares, elas começavam cedo e nem sempre as bailarinas nem sempre, eu acho que uma grande maioria, né, Profitati, não eram da nobreza, tá? Elas eram de uma classe social inferior na época e já começavam desde cedo a dançarem nos teatros. Exatamente. E pegando um gancho com isso que a Bá está falando, a gente tem que trazer aqui para vocês algumas duras verdades, certo? Porque embora esse universo na qual a marca Selk se inspire seja visualmente muito suave, delicado, feminino, é muito bacana porque se nós fizermos uma pesquisa no site da marca, dá para ver que realmente eles fizeram uma pesquisa muito bacana sobre o Edgar Degas e sobre a obra dele e principalmente sobre a situação social, a situação econômica e cultural desse período que as obras dele foram criadas, né? Então, gente, é muito importante a gente falar sobre a pobreza de Paris na época e a Ópera de Paris, né? O famoso Opéra. Gente, era um período de extrema pobreza, certo? E a Ópera de Paris, como um lugar frequentado pelas pessoas muito ricas, era um lugar, então, onde as pessoas investiam dinheiro. E, então, as pessoas que tinham, né, condições financeiras para isso. Então, o que acontecia? Muitas meninas, como a Bá falou, muito jovens, iam participar como alunas, como estudantes, como estagiárias, para que no futuro se tornassem bailarinas, solistas ou que compusesse o corpo de baile, né? Elas iriam para lá para estudar. Só que isso tinha um custo, frequentar esse lugar, frequentar essa aula. E elas não podiam arcar com esses custos, né? E aí entram os chamados patrocinadores, les abonnés, como eles falavam. E quem eram esses patrocinadores? Então, eram homens adultos que patrocinavam essas meninas para que elas pudessem ascender, né, profissionalmente, então, no Opéra, em trocas de favores. Assim, como nós podemos dizer, para não ser muito agressivas aqui, nós sabemos que nós temos um público jovem, às vezes, que não ouve, em trocas de namoros, vamos dizer assim, se é que vocês me entendem, sabe? Sim. E essas meninas, então, elas eram apelidadas de Les Petits Rats, ou seja, as pequenas ratinhas, que dançavam e modelavam para artistas. Né, gente? Muito provavelmente o termo as pequenas ratinhas é porque elas eram meninas humildes, extremamente pobres. Então, elas viam essa alternativa de ascender profissionalmente, mas, infelizmente, elas precisavam passar, então, literalmente pelas mãos desses patrocinadores. E essa parte é a parte que a gente fala que é uma dura verdade que não é bonita, né, gente? Óbvio, a gente entende que foi um período muito difícil, mas havia uma certa exploração, e exploração em nenhum momento é legal, né? E é uma coisa que a gente não gostaria de que ainda acontecesse e que acontecia muito naquele período, né, gente? Mas essa é a verdade nua e crua. É verdade. Fora que as bailarinas da atualidade, elas honram a Marie e inúmeras jovens como elas, recuperando a sua narrativa, transformando o que antes era exploração em uma celebração de resiliência, talento, espírito humano duradouro. Porque é basicamente o que essa marca quis trazer, gente. E a gente percebe o quão importante é fazer uma pesquisa antes de fazer um trabalho destes. Porque você percebe a importância disso. Você carregar uma história numa marca, trazendo o lado bom e também o lado duro, né, da realidade. Isso é muito importante. Porque hoje a gente percebe que tem algumas marcas que tem lançamentos muito vazios, muito superficiais, e não foi o caso, né, da Selk. Ela quis trazer não só esse lado feminino do balé, mas também um pouco da história, o quanto que antigamente as mulheres tiveram, né, que
que se submeter e passar para termos o balé tal qual é hoje, né? E termos esse reconhecimento, termos essa valorização, termos essa liberdade de poder colocar um titi e dançar no teatro e sermos conhecidas como artistas e não como qualquer outra coisa, né? Então, palmas aí para essa marca, porque eu achei um trabalho incrível quando a Tati trouxe o tema pra gente poder discutir e conversar para ver se a gente trazia para vocês ou não. Eu achei, assim, de uma delicadeza, né? Da gente poder falar sobre isso, porque a gente não pode trazer só coisas bonitas pra vocês, né? Claro que a gente gosta de trazer curiosidades, mas também tem um outro lado, né? Não é à toa o tanto que as bailarinas tiveram que passar pra ser o que é hoje, né, Tati? É verdade. E é muito importante a gente reconhecer a história das nossas antepassadas, não é? E até pra gente ficar feliz também por todas as conquistas que nós temos hoje em dia. Muita gente penou muito, né, para chegar onde chegou e para nós também termos, né, todos os direitos que nós temos hoje em dia, sem precisar passar pelo que elas passaram. Sim. Mas, gente, fica a dica aqui, todas essas informações que nós estamos trazendo para vocês, elas também estão no site da Selk, o que é muito bacana, né? Porque eles expõem de uma forma, o texto ele é escrito até de uma forma assim, um pouco mais poética, não para enfeitar a situação, mas realmente fazendo com que a gente reflita, né? O que essas bailarinas retratadas, então, nas pinturas de Degas, que, se vocês pensarem, gente, olha, se você conhece algumas gravuras do Degas, algumas pinturas, ou se você ainda não conhece mais, vai ficar curiosa e curioso e vai dar uma olhadinha lá no Google, fazer uma pesquisa, vocês notarão que as bailarinas quase sempre são retratadas ou descansando nos bastidores, sim, ou ouvindo uma explicação, né, do seu mestre, exato, ou se preparando para entrar no palco. Então, Degas ele tinha essa vontade de retratar essas bailarinas nesses momentos de bastidores, né? Então a gente fica pensando, mas por que ele não é a bailarina em arabesque, em ponta, dançando no palco, né? Ele queria retratar de certa forma esse outro lado, sim, de uma forma leve, mas retratável. Sim. Mas, gente, vale a pena conferir o site, a coleção é linda. Olha, gente, pena que não tem uma Selk brasileira, né, gente? Que eu fico pensando assim, né? Eu queria experimentar, eu queria ver como é que é, gente. Será que financeiramente a gente ia conseguir? Porque tem os impostos e tudo mais, né, Bá? Mas cada modelito. É verdade. As cores são lindas. Tem roupas que só são as formas, né? Vamos dizer assim, são inspiradas nas bailarinas, como os titis e os laços. E tem outros vestidos, camisas e casacos que realmente tem as estampas mesmo do quadro, da pintura do Degas. Que legal. E assim, e as fotos. E as fotos com a Madison Brown, então, que é uma bailarina negra, que recentemente entrou na companhia no American Ballet Theatre, e a Isabella Boylston, que vocês, se forem muito fãs, já devem ter ouvido falar, né, nela. Se você é uma fã de bailarinas da atualidade, já é, né, uma bailarina bem famosa da companhia. Elas que estrelam a campanha e fazem as fotos maravilhosas. Lindas. Que é outra coisa, né, gente? A gente ama, eu tenho certeza que a Prof. Bá concorda comigo, a gente ama quando uma campanha publicitária traz bailarinas de verdade para realizar por falar a isso. Né? Ai, sim, não, pelo amor de Deus. Que a gente vê por aí, né, Bá? Nossa, Deus. E nem precisa ser bailarina de companhia, gente. Uma bailarina, uma pessoa que faz aula, que tem técnica. Ai, obrigada, chega, limpa meus olhos. Sim, a gente, inclusive, nós já temos episódios falando sobre isso, né? A quantidade de campanhas publicitárias ou de pessoas que se inspiram para tirar fotos em imagens que seriam de bailarinos e bailarinas e usam, assim, de uma forma, além de ser visualmente feia, é uma forma incorreta, sabe? Sim. Acaba sendo um desserviço, né? Exatamente. Mas isso já foi assunto de outro episódio, né, Bá?
Vamos lá conferir. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso petit episódio. Deixa aqui nos comentários sugestões de próximos temas. A gente ama ouvir vocês. E não deixem de nos seguir lá no Instagram, @567e8podcast, beleza? Um beijo, gente. Até a próxima. Beijo, gente. Tchau, tchau.